Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais uma decoração e o tema foi low. Gente, esse bolo ele tem 20 centímetros por 10 de altura. O recheio escolhido foi coco cremoso e brigadeiro de morango. Para iniciar, eu venho aplicando sobre o meu bolo o chantilly, né? No caso, esse chantilly, gente, ele foi feito chantininho, como eu já falei. Quando eu utilizo a amélia, eu sempre faço a mistura para virar chantininho. O corante que eu utilizei, gente, foi o rosa pink da Iceberg. E no caso eu fui colocando bem pouquinho para mim obter esse tom mais clarinho, tá? A massa que está sendo utilizada aí é a massa chiffon de chocolate. Não tem no canal ainda, mas em breve terá. Temos ela na versão tradicional de 15 por 10 e de 20 por 10, tá bom? Em breve eu vou estar gravando para vocês ela de chocolate e posto aqui também. Gente, vocês viram que eu apliquei diretamente com a manga mesmo. Coloquei o chantilly sobre o bolo. Logo depois, gente, eu vou vir espatulando a parte de cima do bolo, porque você consegue mais uniformidade espatulando de cima para depois ir para as laterais, tá? Você consegue reduzir bastante o excesso, né? E além de conseguir mais definição também, eu me acostumei a trabalhar dessa forma e acredito que seja mais prática também. Uma dica importante, gente, quando você for espatular bolo, para você ter ele bem retinho, mantenha sempre ao seu lado um pano limpo, uma vasilhinha para você sempre tirando o excesso da espátula, depois limpa a espátula, depois vem novamente alisando ele por cima. E isso vai te ajudar bastante em questão ao alisamento do bolo, tá? Então, para você manter um padrãozinho, sempre mantenha a vasilhinha e o pano limpinho, ou então pode ser papel toalha, Perfex, o que você tiver, uma toalha limpinha, ó. Gente, é o ideal, um pano de prato bem limpo, e aí você vai sempre tirando o excesso para você conseguir essa uniformidade, tá? Então, mesmo que eu teria aí um bolo de textura, gente, como eu sempre falo para vocês, sempre que tiver uma oportunidade de treinar o alisamento, treine, porque a prática leva à perfeição. Então, para você sempre ter um bolo lisinho, quando você realmente precisar de um bolo liso, você já vai ter treinado no de textura. Então, não muda nada você ter que deixar ele lisinho para depois vir com a de textura. Você pode sim vir com a de textura diretamente, porém, você não está treinando o alisamento. Então, por isso eu gosto sempre de estar fazendo o alisamento antes de usar a espátula de textura, para poder treinar mesmo. Vocês viram que, em compensação, se você for comparar do início dos vídeos que a gente tem aqui no canal até agora, eu consigo sim uma definição melhor hoje em dia, porque isso leva tempo. Eu fui vendo o ângulo certinho, fui vendo a velocidade que eu rodava a bailarina. Tudo isso influencia no resultado final do bolo, no alisamento ou até mesmo com a textura. Então, tudo isso você tem que ir treinando para você ver qual que se adequa melhor, qual tipo de trabalho que você vai fazer que vai te fazer ter uma definição melhor. Então, isso é de pessoa para pessoa, mas uma dica é que você sempre treine para você conseguir. Nem sempre a gente quer treinar no isopor para não gastar chantilly, porque o chantilly tá um absurdo de caro. Então, assim, quando você tiver uma encomenda, já pega para você começar, tipo, 1, 2 horas antes. Para quê? Para você conseguir fazer o alisamento no bolo antes de usar a textura, ou então até mesmo trabalho de bico que seja, sempre tentem treinar. Vocês viram, gente, que logo depois eu vim tirando mais excesso do topinho do meu bolo. E aí, com essa espátula, gente, que é mais aguda, eu venho, coloco um papel toalha na pontinha dela e venho retirando o excesso do rodapé. Não é necessariamente obrigado a ter essa espátula para fazer, você consegue fazer com uma faca, com o que for, você consegue limpar o rodapé do bolo. O importante é que você sempre retire o excesso para no final do resultado não ficar tanto excesso e acaba te prejudicando. Logo depois vocês viram que eu mostrei a espátula que eu vou utilizar. Ela não tem numeração. E aí eu venho, gente, com esse lado da espátula que eu escolhi e venho alisando sobre o bolo. Venho passando, né, para texturizar o bolo. Lembrando que aí o vídeo está acelerado, mas o ideal é que você vá, gente, devagarinho com a espátula, para não ficar demarcação, para não ficar buraco com aquele aspecto de que o chantilly tá poroso. E aí é porque você está passando rápido na espátula, tá? Às vezes seu chantilly tá num ponto ideal, porém, pela velocidade que você passa a espátula no bolo, pode vir abrindo crateras, né? Então, por isso que é importante você ir com delicadeza e bem devagarinho que dá certo. Outra dica pro espatulado é que o chantilly ele esteja em ponto de danoninho, né? Que ele esteja bem hidratado. Não precisa estar tão hidratado naquele ponto de drip de chantilly, não é necessário. Até mesmo porque você nem consegue definição, mas é um ponto que você bate a espátula e ela forma picos.
bicos leves, né? Não aquelas coisas porosas, não é assim. Mas é tipo um ponto, gente, de glacê mesmo. Ponto de clara em neve. Enfim, é basicamente isso. Em breve teremos um vídeo aqui no canal também sobre o chantilinho, né, gente? As texturas ideais pra gente espatular, fazer trabalho de bico e também com as definições de algumas espátulas que eu tenho. Tô devendo esse vídeo pra vocês e em breve vai sair aqui no canal também. Logo depois, gente, eu venho com o meu pincel de silicone, né? Tô mostrando pra vocês, gente, que a gente continua o trabalho sempre pelas costas do bolo, onde terminou a marcação da espátula. É sempre melhor você fazer assim, que onde fica o acabamento, fica sempre pra trás, não precisa ficar na frente. E aí eu faço a espiral, né, por cima do bolo. Eu gosto muito desse trabalho, gente, é tranquilo de fazer. Logo depois eu venho com o meu bico, gente. O bico que eu tô utilizando é o 124 da Wilton. Pode usar o 125, talvez tenha menores, eu nunca vi, mas acredito que tenha menores. Eu tenho o 125, 126 e o 124. No caso, o que eu estou utilizando para esse trabalho foi o 124, que era o menor que eu tinha. É esse bico pétala, né, de fazer as rosas, mas aí ele faz um babado muito bacana também. E aí eu utilizei ele. Eu utilizei ele, gente, do jeito que ele vem. Tem gente que costuma apertar os bicos pétalas, né, para soltar menos produto. Porém, esse aí eu não fechei. Então, ele estava bem do jeito que ele veio mesmo, e eu utilizei dessa forma. Agora eu venho, gente, pelas costas do meu bolo, onde parou a espátula, e venho fazendo esse trabalhinho. É um trabalho de babadinho, ondinha, não sei como chama, eu acredito que seja babadinho. Daí, olha, eu venho fazendo, o vídeo está acelerado, lembrando a vocês, trabalho de bico, gente, eu sempre falo, é treino, não adianta você querer fazer um trabalho perfeito pela primeira vez que você pega a manga com bico, não adianta, você tem que treinar. E aí, eu venho com esse bico, né, nessa posição, gente, o ângulo, acredito que seja 90 graus, né, esse ângulo que eu tô fazendo tá bem virado para mim, o bolo tem que estar virado para você. Você tem que estar com o olho rente ao bolo, tem que estar numa posição boa para você conseguir esse trabalho de bico, certo? Então, ele tá na minha frente e eu tô tendo visão total do que eu tô fazendo, tá? Você não pode estar em pé, você tem que estar sentada no ângulo que o bolo esteja no seu campo de visão, para você conseguir mais definição aí nesse trabalho, tá? E mais padronização também. O corante que eu utilizei nesse chantilly, gente, foi o azul e o azul Tiffany. Os dois da iceberg, tá? Logo depois, gente, eu fiz as duas camadinhas com esse bico, né? E depois eu vou vir com o meu bico 20, como eu mostrei pra vocês, com um chantilly, gente, tingido na cor rosa. O mesmo pink que eu utilizei pra fazer esse rosa de início, eu utilizei naquele, porém coloquei mais quantidade, porque eu precisava que a cor sobressaísse, se destacasse, né? Então, por isso, eu fiz um rosa mais escurinho, com bico 20. E aí, começo das costas do bolo também, onde termina as emendas, venho fazendo as rosetinhas. Como eu sempre falo para vocês, tem que estar no campo de visão, tem que estar numa área que você consiga enxergar o que você está fazendo. Não adianta você estar em pé, porque em pé você vai conseguir a roseta, ela não vai ficar padronizada. Ela talvez fique mais para cima, mais para baixo. Você nunca vai conseguir uma definição correta. E essa espátula, gente, ela me ajudou muito, que tinha tipo demarcaçõezinhas. Então eu vim seguindo sempre essa demarcação e ficou sempre retinha, tá? E o bico, gente, que eu utilizei é o 20, mas você pode usar o 21, 22, são muito parecidos, tá? Eu utilizaria, gente, depois eu pensei, eu poderia ter utilizado o bico 18, que me daria rosetas mais delicadas, né? Menorzinhas. Como o babadinho já tinha muito pouco, eu devia ter feito uma terceira fileira de babadinho, então é uma dica. Se você for fazer esse modelo, faça até 3 demarcaçõezinhas com babadinho e depois vem com o bico fazendo as rosetas por cima. Se for um bolo menor, aí que eu te indico que utilize o bico 16, 17 ou 18 para as rosetas, tá? Para ficar mais delicado. Logo depois, gente, com o meu aplicador de pérola, eu venho colocando as pérolas, né? Podia ter posto dourado também, gente, uma ideia, fica bem bacana também, ficaria bem bonito. E aí eu coloquei as pérolas tradicionais mesmo e vim com o pó pisca da Sugar Art e o álcool de cereais da Fab, que eu vou mostrar para vocês, solução alcoólica. Coloco um pouquinho na minha bombinha com um caninho, tá? E um pouquinho do pó pisca também e venho borrifando sobre o meu bolo. Gente, eu gosto muito do pó pisca porque ele tem um tom de perolado, mas ele tem tipo cristalzinhos do glitter também.
Então não é necessário a gente borrifar o pérola e depois vir com o glitter, tá? E até mesmo porque o glitter ele solta muito glitter e ele é bem caro, né? Então o pisca ele é ideal porque ele dá esse efeito acetinado de pérola, mas ele também tem cristalzinhos do glitter. Vocês estão vendo o glitter voando, né? Então nesse caso não é necessário que você borrife ele sem pó, sem o álcool de cereais, tá? Você precisa sim pôr o álcool de cereais para dissolver ele, para diluir, fica melhor. E, em compensação, você gasta muito menos do que gastaria borrifando o pérola e o glitter, tá? Logo depois eu venho com o topo. Gente, esse topo eu mesma fiz no Pixel Lab, tá? Tem vídeo aqui no YouTube ensinando a fazer, pesquisem. É muito tranquilo, é uma economia grande, você consegue economizar bastante quando você oferece o topo. A gente consegue cobrar um valor mais baixo do que a gráfica cobraria. Lógico que não é o mesmo trabalho, né? Claro que não, mas é um trabalho que serve. Porém, se o cliente quiser um topo mais aperfeiçoado, um topo com mais detalhe, com mais personalização, aí deve ser cobrado à parte, né? E o valor que a gráfica oferece. Mas nesse caso a gente consegue topos bacanas até a gente mesmo produzindo, né? Então, esse topo eu fiz, tem na internet muitos modelos, né? E, gente, ficou assim, espero muito que vocês tenham gostado, tá? Beijos, até o próximo vídeo, fiquem com Deus.